Grande abraço a você, torcedor. Está começando aqui pela sua TV Cidade, o seu Cidade Esportes, a sua revista de todos os inícios de semana com grandes destaques para você. Nós estaremos falando do esporte amador de Jacareí, de São José dos Campos, inclusive recebendo aqui nos nossos estúdios o professor Marcos Nogueira, que vai falar um pouco das categorias de base e do campeonato amador de Jacareí. E o Antônio Marques também, mais uma vez conosco, nosso comentarista, nesses seus primeiros 15 minutos do seu Cidade Esportes. Antônio Marques, qual o seu destaque? Bem, a escala de destaque vai para a equipe do Jacareí, que no último sábado acabou perdendo para a equipe do Primeira Camisa por 2-0, um jogo difícil para a equipe do Jaque perdeu esses pontos lá em São José, joga quarta-feira em Jacareí, esses pontos vão fazer falta para a equipe do Jaque, principalmente nessa fase que é muito difícil jogar fora de casa. Conseguir uma vitória dentro de casa é muito bom para a equipe do Jacareí na próxima quarta-feira. Além do Antônio Marques, nosso comentarista por aqui, nós também teremos a participação dele, que é o diretor da Liga aqui, um secretário envolvido aí nas competições, inclusive ao lado do Edão, do Meia Lua, eles estão comandando duas equipes dentro da Associação Paulista de Futebol, uma entidade a menos um pouco abaixo da federação, mas com grande porte. Nogueira, prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Luiz Carlos, agradeço a oportunidade de estar presente aqui mais uma vez, né? Embora seja uma nova edição, né, do programa, mas agradeço a oportunidade de estar aqui presente. Aliás, você, telespectador, é a nossa segunda edição, nós queremos agradecer a nossa grande audiência. Chaga Júnior, que estava ontem lá na Tecelagem, acompanhando a final entre Real Vale do Sol e Santana, em que o Real Vale do Sol venceu por 2-0, o professor Alberto Simões e tantos outros esportistas. Se você quiser mandar alguma sugestão para o nosso programa, tvcidadejacari@gmail.com, anote aí. Vamos começar com o esporte amador. O esporte amador que movimenta muitas pessoas nos finais de semana. Então, Marcos, você já bateu uma bolinha aqui em Jacareí em algum clube amador ou não? Já joguei muito futebol em Jacareí, joguei em vários times por aqui. Tem um time que nem existe mais. Joguei no time da Oca, joguei no time do Real, joguei no time do Cruzeirinho, vários times joguei aqui. Joguei no time do Vasquinho, mas agora está bastante parado. Não sei o que está acontecendo. O futebol amador, que a gente conversou aqui em off, sabendo que os campos estão acabando. Estão acabando os campos amadores, e você sabe, não tem campo, não tem aonde fazer o atleta aparecer, onde começar os jogadores. Então a gente tem que ver se alguém consegue aí, pelo menos, conseguir fazer campo, porque se não tiver campo, não tem o atleta para começar o futebol. Só para o telespectador ter uma noção, aqui em Jacareí nós temos o campo do Cepinho. Há muitos está acabando também, né? Está acabando, e há muitos e muito tempo o time de lá usava, a Liga mandava muitos jogos lá, e uma empresa já está adquirindo a área. Eu acho que aqui em Jacareí nós estamos construindo bons educamais, mas chegou a hora de investimentos fortes no campo de futebol. O detalhe importante também é o campo de Elvira. Está acabando o campo de Elvira e você sabe que isso aí teria que ser um patrimônio da cidade, teria que ser tombado o campo de Elvira, mas agora já foi vendido, vai fazer um condomínio lá. Infelizmente, o campo de Elvira, que foi para a cidade aí, um marco na cidade de Jacareí, infelizmente está acabando. E o Nogueira vai entrar nessa roda para conversar conosco. Nogueira, nós estamos falando sobre o esporte amador de Jacareí e você, ao lado do Edão, comanda aí duas equipes de base no campeonato da Associação Paulista de Futebol. Inclusive, 10 rodadas até agora, é o Sub-15 e o Sub-17, Nogueira, que estão disputando essa competição? Exatamente, é o campeonato da Associação Paulista de Futebol. Estamos na 10ª rodada, a equipe Sub-15, que é a base da equipe campeã da fase regional do ano passado. Foi em Dracena, né? Isso. Essa fase subregional. Em Dracena já foi a fase estadual, né? Certo. Na competição estadual a nível de estado, nós conseguimos o 8º lugar na competição. Essa mesma base, o ano passado, com 14 anos, passando para esse ano com 15 anos. É a líder, a melhor campanha entre as 40 equipes na categoria. Tem alguns dados aqui, alguns números. Você pode também pegar os dados, inclusive, né, mas quando ele pega os dados ali... só para você ter uma noção, o telespectador ter uma noção, Antônio Marques, esse time que o Nogueira está falando aqui para o telespectador, é um time que, o Sub-15, né, que teve em Dracena, eu acho que mais longe numa competição envolvendo a competição da Secretaria de Esportes e Cultura do Estado de São Paulo foi essa de Jacareí.
Inclusive, naquela ocasião, esses meninos hoje que estão com 15 anos, eles chegaram na fase decisiva. E o problema que o Nogueira enfrentou naquela época foi justamente a questão do rendimento escolar, Marcos. Ele não pôde, inclusive, usar alguns jogadores. Mas também é importante o rendimento escolar. Se não tiver também aquelas notas que os professores exigem, não sei como é que é feito o campeonato, como é que é o regulamento do campeonato. Mas aí que está começando a criançada, 15 anos, sub-15. Aí como os moleques vão começar a bater bola, vão começar a entender o que é o futebol. Agora também não pode deixar o futebol esquecer a escola. Não pode, você que é professor sabe disso, o aluno tem que acompanhar tudo, tem que ter nota e também ter chance para poder jogar futebol. E aí começa, os 15 anos para mim é uma idade já meio elevada, mas o molecado tem que começar por aí. Inclusive, Nogueira, nessa participação de vocês jogaram contra Segel nesse último final de semana de Pinda. Como é que foi o resultado? Isso já pelo campeonato da Associação Paulista. Da Associação Paulista. Não tem nada a ver com o estadual da Secretaria de Esportes e Lazer de São Paulo. Certo. Pelo campeonato da Associação Paulista, o Sub-15 nosso jogou no sábado em Arujá, obteve um empate, manteve a liderança com 33 pontos. A melhor colocada são 40 equipes subdivididas em 8 equipes em 5 chaves. De todas essas 40, a melhor campanha é a nossa. Você fala no Sub-15, então. Sub-15. Isso. Agora, já no Sub-17, a situação já não é tão confortável. Nós temos 2 equipes de Jacareí participando dessa competição, que é o Chute Inicial Corinthians e o Parque Meia Lua. O Chute Inicial mantém a 3ª colocação e o Parque Meia Lua a 4ª colocação. No domingo, ontem, no Ponte Preta, jogou Chute Inicial e Metalúrgicos de Guarulhos. O resultado final foi 1-1 desse jogo. E nós não tivemos a mesma sorte, encaramos o líder da competição, que é a equipe do Segel, Secretaria de Esportes lá de Pindamonhangaba. Jogamos lá no complexo do João do Pulo e perdemos de 2-0 ontem. Agora, uma coisa importante, telespectador, o Nogueira está falando de 2 competições. Só para você ter uma noção, essa aqui é a revista da Associação Paulista, né? O senhor Gino pegando aqui, o corintiano Gino, que hoje está com a cabeça cheia, né? Tá aí para você ver, a revista bonita. A competição promovida por essa entidade é legal, Gino. Que o torcedor viu aí dessa competição. Agora tem uma outra competição que é da Secretaria de Esportes, Marcos, do Estado de São Paulo. E o Nogueira esteve conversando com o pessoal da Prefeitura para ver se traz a fase sub-regional para cá do sub-15. Como é que está essa negociação? Sexta-feira passada houve o congresso técnico lá na Delegacia Regional de São José dos Campos, onde estivemos lá com o João Carlos, com o pessoal ali do Atleta Cidadão, o pessoal de Monteiro Lobato. Foi decidido as datas, né, para a fase sub-regional e a fase regional. Aí o João Carlos, em off ali, né, conversando, ele falou que não tem cidades que se habilitaram a ser sede da fase regional, a não ser Lorena na categoria Dentão. Então está aberto aí o Dentinho e o Dente de Leite. Aí no mesmo dia eu já entrei em contato com a Sandra, né, a Sandra Lopes lá da Secretaria de Esportes, diretora de Esportes da Secretaria, pedi para que ela se intervisse com relação ao Hernani, para ver a possibilidade de Jacareí ser sede disso daí. Seria legal porque a equipe de Jacareí, já, tanto Dentinho como Dente de Leite, já ultrapassaria a fase subregional. Estaria já diretamente classificado para a regional. Facilitando chegar na fase estadual, né? Marcos, eu acho interessante, o telespectador também deve entender isso, porque Jacareí em Dracena foi muito bem. Seria um prêmio para a cidade, não? E o gasto não seria tanto, Marcos. É importante. Agora, a única coisa que eu prestei atenção que ele estava falando aqui, que Jacareí só participou com 2 equipes só. Para mim, teria que ter mais. Tinha que ter mais porque, para representar a cidade, tem bastantes atletas aí para poder participar dos regionais. Mas é difícil você montar 3, 4, 5 equipes. Mas Jacareí com 2 equipes, a minha opinião, não sei, estou achando muito pouco. Mas teria que aumentar para poder mostrar mais os jogadores de Jacareí. E nós continuamos a falar do esporte amador daqui a pouco. Vamos agora entrar no Jacareí Atlético Clube, porque o Nogueira vai ficar por aqui conosco. Antônio Marques, tivemos a participação do Jacareí estreando na 3ª fase do Campeonato Paulista da 2ª Divisão de Profissionais. Há quem diga que o primo rico, primeira camisa, pegou o primo pobre, que é o Jacareí Atlético Clube.
O Jacareí Atlético Clube comandado pelo Jusemar, pelo Pereira, pessoas simpaticíssimas. Aliás, aqui em Jacareí eu volto a dizer, por que é que nós não temos faixas dos jogos do Jacareí Atlético Clube aqui por essa fase tão importante? Eu não sei se está certo que o basquete tem a LIF, o tênis tem a LIF, então não seria na hora de criar uma LIF para o Jacareí Atlético Clube? Resultado de 2-0, mas o Jaque joga às 3 horas dessa quarta-feira aqui em Jacareí, contra o Clube Atlético Votuporanguense, que também venceu o Capivariano dentro de casa pelo placar de 3-1. E aí, Antônio Marcos? A única coisa que eu gostei de você falou aí foi o Capivariano perdeu, hein? Dizem mas que ele é o seria time o bicho-papão, mas já perdeu a primeira partida, então significa que já vai vir baleado enfrentar a equipe do Jacareí. Agora, quarta-feira contra o Votuporanguense, né? É isso mesmo, o Jacareí tem que vencer, hein? Jogar dentro de casa tem que vencer, porque já perdeu o primeiro jogo fora, e só 2 equipes vão para outra fase, a não ser os 2 terceiros melhor colocados também passam para outra fase. Então o Jacareí tem que jogar em casa, próxima quarta-feira, às 15 horas, no estádio do Jacareí, estádio Stavros Papadopoulos, o Jacareí tem que conseguir uma grande vitória. A única coisa que está pegando no Jaca, o Luiz Carlos, se você concorda comigo, é os jogadores que foram expulsos. A partida anterior foram 2 jogadores. Nessa agora, 2 jogadores de novo. Isso aí prejudica muito o time. Além de expulsar 2 jogadores da equipe do Jaca, expulsou um também da primeira camisa. Então significa que os jogadores estão meio nervosos, meio preocupados. Tem que alguém orientar, conversar com os jogadores, que cada jogador que é expulso é um desfalque para a próxima partida. Então o técnico Jusemar tem que trabalhar bastante a cabeça dos jogadores para poder conseguir resultados e não perder jogadores expulsos. E rodando as coisas da cidade de Jacareí, vamos agora para o futsal. O futsal de Jacareí que se despediu aí da 2ª divisão da competição de 2011. A equipe tinha que ganhar da equipe do Sertãozinho nesse final de semana, mas infelizmente já tinha perdido em casa pelo placar de 4-1, e nesse último final de semana empatou e não conseguiu passar para a próxima fase. Nogueira, você tem acompanhado o futsal? Não, infelizmente não. Só de longe, já trabalhei muitos anos no futsal, mas de uns 2 anos para cá, o tempo nosso está todo voltado ao futebol de campo. Mas de longe a gente acompanha, sabe que o Edelcio está ali por trás, o Edelcio é um cara super competente, a gente vê o apoio legal que a prefeitura dá para o esporte, o Valdeci, o pessoal. Eu tenho algumas restrições, não quanto ao trabalho de equipe, mas quanto à liga de futsal. Né? Aliás, Nogueira, o telespectador sobre a liga, Antônio Marques, o que andam dizendo por aí é o peixe que nós estamos vendendo aqui. Onde é que está a verba que é destinada à realização de competições em Jacareí? A gente está feliz pela participação de Jacareí na 2ª divisão. Mas Marques e Nogueira, a coisa fica complicada, hein? Esse negócio de verba já é velho, já é antigo, é muito antigo isso aí, sempre tem verba, depois a verba some, desaparece, ninguém acaba fazendo nada. Agora o Jacareí também está dependendo de aumentar o estádio. Está com 5 mil torcedores, né? Vai ter que ser para 10. Se ele subir, não pode disputar o campeonato. Então vai ter que aparecer verba para alguém trabalhar, mostrar de onde veio o dinheiro e como é que vai ser gasto o dinheiro. No caso que o Marcos citou, eu não vou nem nesse parâmetro de dinheiro. Eu vou no princípio de que se é uma liga é para dar liga. E liga não é para administrar time numa competição, uma equipe numa competição. Mas esse é o ponto. Ô Nogueira, você sabe que eles alegam que estão investindo nas categorias de base. Justifica isso? Agora está sendo feito esse trabalho. Inclusive fui convidado no começo do ano pelo secretário de esporte. Infelizmente minha carga horária não foi possível de aceitar o convite. Fiquei muito lisonjeado por isso. Só que, voltando ao ponto, a Liga, para uma cidade que teve o Vicente Skermas, históricos, né? Foi a cidade do futsal, onde tivemos Bertola, Douglas, Gercan jogando aqui, onde tivemos Elinho Campuzano, Orestes, Barreiro, Grilo, equipes fantásticas de futsal. Hoje você vê o futsal jogado lá no Jardim Paraíso, nada contra. É um ótimo local, mas só que as coisas precisam ser separadas. Descentralizou, né, cara? Descentralizou. Acho que o futsal, a cara do futsal é ali no Elvira. Acho que poderia pôr o vôlei para lá e o futsal para cá, enfim. Essa é a minha simples opinião. Mas o que mais me dói com relação à liga não é a equipe, é o trabalho do Edelcio, do pessoal do Valdeci ali, com relação à equipe, muito bom. Agora, o problema é a realização de campeonatos. Quantas equipes são filiadas à Liga de Futsal? É importante. Apenas para a gente encerrar esse bloco, eu queria que o Marcos falasse do empate do São José em 0-0 contra o Juventus
E a vitória da equipe de Jacareí do Campeonato Amador do Estado, estreando em casa nesse último final de semana contra o Oriente, primeiro jogo vencendo pelo placar de 3-2 e o 0-0 do São José na Copa Paulista. Olha, o São José vem tropeçando nessa Copa Paulista e começou a Copa. Começou a Copa, o São José começou mal, não conseguiu vitórias importantes, vitórias que desse aquele pra gente se achar o time, agora vai, mas não conseguiu. O São José empatou fora e em termos de resultado, é bom o resultado, mas não acrescenta nada no São José. O São José está lá embaixo, está difícil a classificação dele, esperamos que a Águia do Vale, principalmente para o Campeonato Paulista do ano que vem, monte um time bom, porque se montar esse time que está jogando aí, no Campeonato Paulista vai outra vez permanecer aí na Série A2 e vai ser difícil voltar e subir para a primeira. Legal, nós vamos fazer o seguinte, o Antônio Marques nesse bloco fica por aqui. Marques, obrigado pela participação hoje, semana que vem aqui, não? Obrigado e foi bom participar do programa. Legal, o Antônio Marques está dando uma palhinha, vai tomar uma água, volta na semana que vem. A Isabela volta aqui conosco, outra comentarista, para falar do basquetebol de Jacareí e interagir aqui com o Nogueira. O seu Cidade Esportes vai o seu apoio cultural e volta na sequência. Um abraço e até já.